Cada lar, né? Esse mês nós estamos comemorando o mês da família e que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí no seu lar, né? E deixar ele, que você convide ele para estar entrando na sua casa, né? No meio da sua família, né? Trazendo paz, alegria, porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça, né? E que você possa mesmo clamar ao Senhor nesse momento, né? Pedindo a Ele que venha inundar o seu lar com a presença dEle, que é maravilhosa, gloriosa, né? E que você se sinta bem-vindo também no nosso meio, né? Se sinta bem-vinda, né? Que possamos juntos cultuar a Deus, né? Não digo somente assistir, mas cada um que está aí na sua casa, você também é parte de tudo isso, né? Parte desse culto ao Senhor, né? De adorar ao Senhor, né? Que possamos não só espírito, louvar e adorar ao nosso Deus, né? Ao Criador de todas as coisas, aquele que nos deu a vida e que sustenta as nossas vidas e nos supre e cuida de nós, amém? Convido vocês a estarem fechando os seus olhos, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, que você possa ter um momento de oração ao Senhor, amém? Ontem também foi um dia tão prazeroso, né, que podemos nos reunir, mesmo que em um número pequeno, nós podemos ali desfrutar de uma tarde gostosa, né, com as crianças, com, né, cada família também que pôde estar lá, né, sendo abençoada, né, e que cada um possa realmente desfrutar mesmo dessa alegria no Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, ó Deus. O nosso desejo, ó Deus, é adorar ao Senhor, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias diante do Teu altar de graça, de misericórdia, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor entregou o Seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz por amor de nós, para que nós pudéssemos hoje ter reconciliação contigo, ter o perdão dos nossos pecados, Senhor, sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, queremos louvar a Ti, Senhor, e Te pedir, ó Deus, que o Senhor inunde, ó Deus, a cada lar agora, Senhor. Vai em cada lar, ó Deus, aqui conosco também a Tua presença gloriosa, Senhor. Venha trazer paz, Senhor, venha trazer refrigério, alegria, Senhor, que só o Senhor pode conceder, ó Deus. Oh, Senhor, Tu és grande, ó Deus, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, e toma mesmo nossos corações, Senhor. Leva-nos, ó Deus, à Tua presença nessa noite, Jesus. É o que nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos. Amém, Jesus.
Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado estou, sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
Deus, que a nossa fé, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Somente em Ti, Jesus. Abra os céus mesmo, Senhor, sobre açaí, ó Deus. Venha derramar, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da Tua cura, da Tua libertação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos lares, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Venha trazer, Senhor, restauração, ó Deus. Venha trazer a Tua paz. Ó Pai, venha inundar, ó Deus, as nossas vidas, Senhor. Queremos consagrar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Nossas famílias, Senhor, declaramos, Senhor, que será abençoada, Senhor, a nossa descendência, Deus. Oh, Deus, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, do nosso lar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Durante esse próximo cântico, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta,
quem nos visita não se sinta constrangido. Esse é um mandamento, né, para a igreja, para os membros da igreja, que nós devemos trazer o dízimo e as ofertas à casa do Senhor, né, para que a obra do Senhor, o reino dele, se expanda cada dia mais, né, para que pessoas também possam ser abençoadas, amém? Então vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e ofertas. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Chuva meu caô, chuva meu caô, chuva meu caô. Chu Yesu no Mikao, Chu Yonara wa Anohia no Toki, Watashi no kokoro ni hairareta, donna toki ni mo tomoyorareru. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada dízimo, cada oferta, Senhor, e te agradecer pela tua provisão em nossos lares, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, que não venha faltar, ó Deus, ao que é necessário, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E nós temos provado a tua fidelidade, Senhor, a tua provisão nas nossas vidas. Por isso queremos, Senhor, agora consagrar cada dízimo, cada oferta, Senhor, que venha, ó Deus, abençoar, ó Deus, que venha a frutificar para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a expansão do nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, que nós oramos a Ti e te agradecemos, Jesus. Amém. Boa noite a todos. Estamos entrando na casa de vocês, né? Alguns estão aqui presentes, mas é uma alegria estarmos aqui juntos, reservando esse tempo para que possamos orar, para que possamos buscar, louvar e também ouvir a palavra. E nessa noite eu gostaria de estar falando sobre os valores, e esse mês, como o mês da família, nós estamos abordando essa questão dos valores. E pensando sobre os valores, eu comecei a ver, puxa, são tantos valores, e de que forma isso pode ser passado, né? E aí eu queria estar vendo alguns pontos sobre a questão dos valores, né? Em Salmo 127:3 diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vamos ter a palavra de oração. Querido Deus, nesse momento aqui,
estamos frente à Tua Palavra. Oramos para que a direção do Senhor e também o toque do Espírito esteja sobre cada um, daqueles que estão presentes, daqueles que estão online, e que de uma forma especial o Senhor venha falar, mostrar e firmar aquilo que a palavra está nos dizendo. Por isso oro em nome de Jesus. Amém. Então, nessa passagem, nós vemos que a herança do Senhor são os filhos. E os filhos que nós temos, né, principalmente os que já, né, casaram com filhos, é algo assim que é cuidado, é muito bem tratado quando crianças, né, principalmente na fase mais nova, né, que é o tratamento que a criança necessita, né, e depois ela vai crescendo, desenvolvendo, né. E o Senhor realmente ele tem derramado muitas bênçãos sobre nós. Tudo o que temos é dom de Deus. Precisamos entender isso, que a nossa fé, a família, o trabalho, a igreja, os bens, o sustento são bênçãos que Deus tem dado para nós para alegrar o nosso coração nessa vida. E quando entendemos, quando reconhecemos isso, eu creio que a nossa maneira de ver, assim como também a nossa vida, passa a ser diferente. E a palavra de Deus nos mostra isso, ela trabalha com esses valores. E eu gostaria de estar reforçando, né? E esse Salmo 127, já disse uma vez, ele foi escrito por Salomão e era cantado pelo pessoal do povo, que eles subiam de tempos em tempos para Jerusalém para adorar no templo. E nessa caminhada para o templo, né, eles cantavam os salmos, e esses salmos eram sempre relembrados nessa trajetória que eles faziam. E aí eles recordavam da dependência de Deus, que Ele ensina que o esforço humano não leva a nada, e que há essa necessidade da ajuda do Senhor, né? E aí diz que os filhos não nos pertencem, eles são propriedades de Deus. Desde pequeno nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer isso. E o Senhor confiou a responsabilidade de cuidar dos filhos em nossas mãos, né? A questão é que mudamos os valores, passamos a valorizar tanto a criança quanto os filhos, que deixamos outras coisas, e isso acaba sendo distorcido, né? E quando isso acontece, nós deixamos de ter, né, um sentimento de responsabilidade. E quando Deus coloca para nós essa responsabilidade, nós temos que ter o temor, porque essa causa é uma causa que temos que levar não só na minha geração, porque eu sei, mas eu tenho que passar para os meus filhos que a responsabilidade deles também no futuro vai ser cuidar dos seus filhos e assim por diante, né? E Deus se alegra disso, e Deus confiou para que nós assumíssemos essa responsabilidade. E uma das coisas importantes é não só cuidar, educar, mas quando nós conhecemos a Deus, nós precisamos saber que precisamos ministrar no coração das crianças desde pequeno, né? E quando há essa ministração, quando há essa orientação, né, as crianças crescem de uma forma madura, de uma forma equilibrada. A psicóloga diz assim que a formação, né, da personalidade é do 0 até 5 a 6 anos. E esse é um período muito importante para que a criança possa formar o jeito de ser do seu futuro. E nesse período os pais precisam dar, né, devida atenção, dar a orientação, e principalmente a orientação da palavra, né? Eu conheci um pastor que desde pequeno ele falava da Bíblia, fazia decorar, e as crianças cresceram, né,
muitos versículos, e essa orientação, essa base foi fundamental, né? E nós temos que entender que nós também precisamos, não só porque o pastor fez, mas nós precisamos passar isso para que essas crianças possam ter entendimento. No futuro ela vai saber, né, discernir as coisas. E hoje o mundo tem oferecido tantas coisas aí fora, né, e tem perdido totalmente os valores daquilo que a Bíblia nos ensina. E principalmente nessa questão, né, de nós ministrarmos o coração da criança. E se a criança não é ministrada, ela vai sair uma criança rebelde, não só rebelde, mas propenso às drogas, a entrar no mundo do crime e assim por diante. E quando entrevistaram um dos ladrões, né? Esse não era ladrão, era um assassino, né? E perguntou: por que você acabou fazendo isso na sua vida? Falei: olha, e ele disse que foi porque o pai ou a mãe nunca chamou atenção, deixou toda a liberdade, e essa liberdade, a mãe achando que podia fazer, ele fez de tudo, e por isso mesmo caiu no mundo do crime, né? E assim por diante. Nós vemos históricos de pessoas, de criminosos, que eles relatam de como que era a sua vida. Outros que dizem que o pai bebia muito, que a mãe, o pai agredia muito na mãe, e assim por diante. Todo esse histórico traz um trauma, e esses traumas, se não forem trabalhados, acabam gerando crianças e futuros adultos com problemas seríssimos que acabam sendo manifestados na sociedade, né? E a gente olha para essa realidade hoje do crime, na realidade da sociedade, e vemos, puxa, tanta gente que não percebe mais, já não tem aquele sentimento de amor, já não tem mais percepção das coisas. E é exatamente porque não foi orientado, não foi passado esses valores quando criança. E a Bíblia nos ensina, nos exorta para que possamos caminhar, fazer isso. E a escala dos valores no mundo cristão está totalmente desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam a respeito do assunto. Outros, porque mesmo tendo valores e prioridades devidos, eles não têm no conceito mental, não conseguem manter uma prática, e aí acaba também caindo no mundo e sem uma orientação, né? E para quem deseja viver no lugar correto, há essa importância atribuída por Deus para nós, de que a primeira coisa a ser feita é conhecer bem essas escalas, esses valores, e do ponto de vista de Deus, e aquilo que Deus ensina, aquilo que a Bíblia nos ensina, é necessário não só saber, mas precisamos lutar para fazer ele funcionar. Então, precisamos ter, em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. A questão que a gente percebe que o mundo todo está percorrendo atrás de ideais próprios, né? E não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar primeiro lugar nessa vida, a não ser Deus. O mandamento feito por Moisés foi lembrado pelo Senhor Jesus. E eu vou ler aquela passagem em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31. Quem quiser pode acompanhar, mas aqui diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Veja só,
o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus. No decorrer do tempo nós perdemos isso e nós estamos tentando resgatar, né? E a igreja tem trabalhado para trazer esses valores para a sociedade, para aqueles que estão na igreja, né? A gente sempre bate na tecla nessa questão da busca de priorizar Deus em nossas vidas, em nossos corações. E isso faz parte, isso é uma grande necessidade, um alimento essencial para nossas vidas, né? O Senhor deve estar na frente dos pais, dos cônjuges, dos filhos e qualquer outro da família. Ele deve ser o primeiro valor na nossa vida, da escala de valores. E o que nós percebemos dentro do que estamos vivendo é realmente essa perda e esse esfacelamento dos valores diante dessa sociedade que nós estamos. E quando falamos de Deus vir antes, não quer dizer que outras coisas não são importantes. Elas têm os seus lugares nas nossas vidas, mas apenas ela vem depois. Nós temos que entender isso, né? A prioridade é Deus e acima de tudo em nossas vidas. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando buscamos primeiramente a Deus, nós entendemos o quê? Que Deus vai estar nos providenciando as outras coisas. Deus vai estar suprindo as nossas necessidades, né? E quando a nossa vida busca apenas os bens materiais ou interesses pessoais, nós caímos num erro e a consequência é muito dramática. O homem que desenvolveu essa parte da informática, né? Steve Jobs, na beira da morte, ele teve, né, com a doença que não tinha condições de tirar daquela situação. E eu vou ler aqui um trecho que ele diz: cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é um fato que estou consumado. Nesse momento, estou na cama de hospital, lembrando de toda a minha vida, e percebo que todos os elogios e riquezas que são tão orgulhosos, tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. Deus fez uma forma que possamos sentir o amor no coração, e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. Um grande homem, referência na tecnologia, referência no mundo, né, com capacidades extraordinárias, ele diz isso, que no final tudo que ele adquiriu não tem valor se não tiver realmente Deus, e que ele não poderia levar nada daquilo que ele adquiriu aqui na terra. E muitas vezes muitos estão atrás de bens, ou estão atrás de trabalho, estão atrás de algo que venha trazer a felicidade, mas não em Deus. E aqui nós podemos entender um pouco mais disso, que primeiramente é Deus, e quando estamos nessa busca, Deus vai estar suprindo as necessidades. Em segundo lugar, vem o que? A família. A família é aquela micro-sociedade onde compõe, e onde nós, quando temos a família e quando temos uma estrutura da família, temos uma sociedade sadia, uma sociedade saudável. E muita gente tem errado em pensar que a igreja, o ministério, vem logo depois de Deus. Mas o que podemos afirmar, a família vem em segundo lugar. Conta-se uma senhora de uma igreja que no interior de São Paulo, ela estava participando e teve lá uma revelação para ela ser uma missionária.
E então ela tomou aquilo lá, não, Deus está falando comigo, eu preciso ir, e saiu. E quando foi ver, lá na casa dela, as crianças estavam ali sem comer, sem o que vestir, o marido preocupado, todo zangado porque ela não voltava. Depois de um tempo ela voltou. Não, é porque eu tive que obedecer a Deus. Mas quais são as ordens? Veja só, estragando a família, deixando as crianças sem roupa, deixando as crianças sem comer, sem dar atenção, valorizar as coisas de Deus. Não, existem ordens, então precisamos ver que não podemos agir dessa forma impulsiva e deixar que a família fique de lado. Mas são coisas que, se nós não tivermos, né, a ponderação, o equilíbrio, nós acabamos errando, né? A palavra em 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Essa é a verdade. A família é importante, é fundamental, né? E aquilo que nós adquirimos dentro da família, ela passa a ser base para nossas vidas. Nós temos desenvolvido um pouco disso, né? A Damares já está fora, mas o que pudemos passar, nós acreditamos que foram valores, e por ela estar com essas bases, né, ela tem se mantido firme. Dizem que, né, fazendo uma comparação com o cavalo, né, quando o cavalo é novo, quando ele está aprendendo, a gente precisa usar o cabresto curto, né? As rédeas curtas. Você tem que estar bem de perto ali para controlar, para ele obedecer, né? E aos poucos você vai soltando, né? Quem teve carroça sabe disso. E depois de um tempo você já fica de longe, às vezes só no grito o animal vai estar obedecendo. E é mais ou menos assim, não que a criança seja animal, mas a forma de conduzir nesse sentido de que no começo, quando é pequeno, precisamos estar ali perto, né, orientando, mostrando. E a questão hoje é que mudou os valores. As famílias, os pais acham que tem que orientar as crianças na adolescência, quando chega ali aos 16, 17 anos, começa a orientar, mas aí já é tarde, porque o período da formação já passou, né? Enquanto precisava orientar naquele momento em que estava desenvolvendo a personalidade, não foi passado valores. E depois querer orientar ou querer educar ou falar de algo é muito difícil, e a criança, já adolescente, acaba rebelando, acaba não aceitando, né? E as punições acabam sendo agressivas e fazendo com que aquilo seja prejudicial, né? Acaba sendo revoltante e assim por diante, criando esses monstros que estão lá na sociedade. Então os valores têm mudado, por isso precisamos cuidar, né? A família, e a família nessa posição, né? E tem mais uma expressão que o Steve Jobs fala: seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final teremos de enfrentar o dia quando a cortina baixa. E ele diz: por favor, valorize seu amor pela família, o amor pelo seu companheiro e amor pelos amigos. Trate-se e cuide do próximo. Trate-se não quer dizer um tratamento, mas é se cuidar a si mesmo, né? Uma vez que a doença veio, uma vez que aquilo foi agravando, não tem como sair. E a situação que ele ficou, né, irreversível, e ele olhou para si mesmo e disse: não, eu precisava ter feito algo, eu precisava ter me cuidado. E às vezes, por ter caído na extremo envolvimento do trabalho, acabou que nem se cuidou direito, nem se tratou direito. E cuidar do próximo, né? São palavras que nos faz refletir bastante, para que nós possamos valorizar e qual é o conceito que nós estamos repassando. E na verdade isso daqui não é aquilo que vamos transmitir, mas primeiro nós precisamos estar
vendo os nossos valores para podermos passar para a próxima geração, para os nossos filhos, né, e assim por diante. São coisas que nós já sabemos, mas precisamos estar reforçando para que isso venha à nossa mente, né, constantemente nos reforçando para não nos desviarmos, né? A tentação pelo mundo é muito forte. O inimigo, como a palavra diz, ele vem para roubar, matar e destruir dentro da nossa família, e ele está querendo de todas as maneiras destruir, infiltrar na família. Qualquer brecha que nós dermos, ele vai entrar. Como a palavra diz, ele está ao nosso derredor como um leão que ruge. E qualquer permissão é muito fácil, né? Nós em casa também percebemos, e muitas vezes acabamos assim discutindo por coisinha de nada, e quando percebemos, aquilo está num estado, né, gigante de não é problema, mas de um querer, né, brigar com o outro, né? Mas aí sim é o momento, né, de discernir, e eu vejo que quando temos esse tempo de perceber, vamos parar, vamos conversar, vamos orar, aí sim nós caímos, parece que as escamas caem dos nossos olhos. É aquele momento de a gente pedir perdão, de reconhecer o erro, de dizer não, desculpa porque eu realmente estava errado, me perdoe porque eu estava realmente sendo muito grosseiro. E essa ação, né, essa atitude, esse envolvimento dentro da família é necessário ter, né, e desenvolver, né? E nós temos um grande problema, e eu vejo comigo, né, na grande maioria os homens, eles são muito orgulhosos, né? E precisa dessa quebra desse orgulho, mas é muito difícil. A quebra do orgulho é algo assim que a gente não dá abraço a torcer. Podemos estar errado, mas batemos na tecla dizendo não, eu estou certo, não importa o que o outro está dizendo, mas a humildade em reconhecer, de tomar essa posição, não estou errado, é difícil, mas é necessário, e é aí que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu vejo isso, e eu tenho lutado bastante em casa, né? Eu com a Sofia, né? Várias vezes dá uma bicada feia, né, Sofia? Mas uma das coisas boas é que a gente conversa depois, né? A gente pede perdão, e é gostoso, né, sentir que aquele momento de briga não continua, aquele momento de briga ela volta em paz, né? O grande problema é continuar brigado e ficar separado, né? E existem culturas, a cultura japonesa é uma cultura de orgulho, né? Existem outras culturas, eu soube que, por exemplo, os marroquinos são muito orgulhosos, né? Diz que chegam a 20, 30 anos separados da família e não querem saber, né? Estão totalmente distantes. E existe isso no nosso meio também acaba tendo, e o inimigo usa essa situação pequena para causar essa intriga, separação, divisão, briga, né? E assim por diante. Cuidado, irmãos, quando nós percebermos, precisamos ter esse espírito de reconhecer, né? E ver que precisamos resolver isso dentro da família. E a questão dentro da família é importante, porque quando nós temos isso, esse ambiente favorável de humildade, de reconhecimento, podemos passar isso para outras gerações. As gerações não vão ter tantos problemas, né? As crianças vão ser mais saudáveis, as gerações vão ter, né, a compreensão melhor, e sabendo que esses valores são valores importantes, né, eles vão manter, eles vão continuar. Então, vemos que Deus é importante, vemos que a família é importante. Em terceiro lugar vem o trabalho. Um cristão que não leva a sério o trabalho ao ponto de deixar sua família, né, passar necessidade, ele está violando dois valores, né? E o de não obedecer a Deus,
de não colocar Deus em primeiro lugar, e a própria família. E o trabalho é uma ordem bíblica, né? Em meio a tantas situações difíceis, né? Hoje nós temos momentos em que a crise não permite trabalho, né? Todos querem, na verdade, viver dignamente. E o homem tem que sustentar a sua casa, né? E viver. E a Bíblia diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente e fora do plano de Deus, né? Como que é isso? Em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, né? Diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estão informados de entre vós que há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, aquele que não trabalha, não só não trabalha, mas pode também importunar as outras pessoas, né? Ela fica incomodando os outros. A realidade dos nossos dias hoje é um pouco diferente, que tem muita gente que está sem emprego, não que ela não quer trabalhar, mas foi demitido, né? Ficou sem emprego, ficou sem condições e está sem, né? Sem essa dignidade de poder sustentar a família, né? Então cai num estágio totalmente depressivo e muitas vezes nessa situação acaba tendo um problema e hoje nós vemos que é um problema social, né? E podemos de alguma forma ajudar, né? Como igreja temos feito alguns trabalhos, mas há muitas pessoas, há muitos que estão, né, com essa necessidade. E quando olhamos essa realidade, né, e vamos perceber, né, como que podemos contribuir, né? Deus tem, eu creio que aqui no nosso meio, Deus tem dado suporte para muitos, tem dado sustento para cada um, né? Isso é um motivo de louvor, de alegria. Não só isso, mas se Deus tem abençoado, nós podemos abençoar mais vidas com dignidade. Eu creio que quando recebemos, né, a porção do trabalho, quer seja da colheita, quer seja do salário, né, a porção extra, nós temos as ofertas, nós temos os dízimos a ser dado, mas podemos também oferecer para outros que não têm, ou assim como também para missões. Não sei se eu estive falando aqui sobre o William Colgate, né? William Colgate, ele no começo foi sabão, né? Eu não sabia da história. Hoje é pasta de dente, né? Muito conhecido, muito famoso hoje, em várias áreas ele tem desenvolvido, mas ele foi uma das pessoas que com 16 anos ele saiu porque a família era grande e era o primeiro filho, e o pai disse: olha, não tem como você ficar porque não vão conseguir sustentar você. E ele foi para Nova York, e no caminho de Nova York encontrou um senhor cristão, a mãe dele também era cristão, e ele contando: puxa, eu vou numa cidade, eu não conheço ninguém, não sei o que eu vou fazer. E esse senhor cristão disse: William, vem cá, vamos aqui mesmo na estrada orar. E orou junto com ele e profetizou dizendo: olha, Deus está me mostrando alguém que vai ter uma fábrica, eu espero que seja você, uma fábrica de sabão. E ele: poxa, eu tenho o máximo uma malinha aqui com minha roupa, você o que na vida, né? Saiu duvidando um pouco, mas foi uma profecia. E quando ele foi para a cidade, ele foi para a igreja, ele firmou na igreja e começou a trabalhar. E o trabalho que ele encontrou foi numa fábrica de sabão, e ele foi aquela pessoa que dedicou, e nessa dedicação, nesse esforço, o dono, o patrão, né, ele chegou e falou: William, você não quer ser meu sócio? Eu
E ele disse, olha, não tem dinheiro para comprar a sua sociedade. Não, olha só, eu já tenho idade, eu não tenho ninguém da família, eu queria que você fosse o meu sócio, você entra com o seu trabalho e eu vou te dar outra porção, outra parte. E assim ele começou a trabalhar. Depois que o dono morreu, então acabou ficando com ele, e de tudo que ele recebia, ele foi dizimando. Chamou o contador e disse, olha, a porcentagem do dízimo eu quero que você separe e dê para Deus, né? E foi onde ele começou, a partir daí, sustentando missões, e muitos missionários foram abençoados por ele. Muitos trabalham em muitos países, foi abençoado por ele, inclusive aqui no Brasil, né? Então, quando Deus abençoa, nós podemos abençoar os outros e dessa forma contribuir para o reino de Deus, né? E essa visão de contribuição é importante. Nós, como cristãos, precisamos ter, né? E de poder ajudar, favorecer os outros, porque esse lado filantrópico nós temos muito pouco, né? E pouco exemplo também. Talvez nos Estados Unidos é muito mais do que no nosso meio. Nós vemos artistas fazendo isso, né? Obras de caridade e tudo mais, mas muitos nem são cristãos. Nós, como cristãos, temos esse princípio e podemos fazer isso, né? Então, eu quero dizer que nós temos esses valores, e esses valores de primeiro ter Deus acima de tudo, ter valorização da família e do trabalho, são valores que nós não podemos deixar, e são valores que precisamos passar, né, para as crianças, para as futuras gerações, porque quando mantemos isso, né, temos certeza que essas crianças, os futuros adultos, serão pessoas que vão estar conduzindo bem tanto a cidade, quanto a vila, quanto uma nação. E eu creio que Deus deseja isso de cada um de nós, que estejamos sempre relembrando desses valores, para que continuemos, né, nessa geração, na próxima geração. E quando houver a transmissão saudável, então podemos ver que nós estamos aprendendo e nós estamos transmitindo aquilo que Deus tem ensinado para nós. E que nessa noite cada um venha a rever essa questão dos valores com relação à família, com relação à valorização da família. E esses atributos são importantes, né? São básicos, simples, mas que nós precisamos estar relembrando sempre, para que as crianças no futuro, né, possam crescer com uma visão ampla do reino de Deus. E o que nós temos hoje, né, é uma realidade que é bastante distorcida, de gerações que não conseguem enxergar as coisas, não conseguem ver, e nós temos visto aí no nosso meio crianças que estão, né, num ambiente totalmente fechado, totalmente online, sem perceber o que está acontecendo em nossa volta, né? E às vezes esquecemos de passar valores, porque achamos que deixando o celular na mão, algum jogo na mão, é suficiente para passar o tempo, né? Precisamos olhar e passar valores para que eles possam preservar, né? Então, vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós oramos para que os pais possam transmitir os valores aprendidos, preservando e cultivando para as próximas gerações. Que esses filhos sejam filhos que valorizem os ensinamentos de Deus, que possam manter, que possam crescer cada vez mais, guardando e obedecendo, para ser bem-sucedidos, não só materialmente, mas espiritualmente, e que haja equilíbrio emocional, seja sadio e tenha um convívio saudável na sociedade, que haja uma busca de Deus, que essas vidas possam ser exemplos no futuro e que possamos experimentar a manifestação, a grandiosidade de Deus no meio dessa sociedade que está tão corrompida, e muitas vezes olhamos sem esperança,
mas sabemos que em Ti Deus ainda pode restaurar, Deus pode resgatar, e nós temos a palavra que é viva, e que essa palavra possa dar continuidade às próximas gerações. Queremos ter esse olhar de fé. Capacita-nos, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer. E principalmente nós, aqui na igreja de Açaí, possamos ter, Senhor, esse desejo de passar esses valores a outras pessoas, e principalmente aqueles que não Te conhecem. Usa cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.